A gente vai começar, queria dar bom dia a todos, né? Agradecer as pessoas que vieram nesse tempo chuvoso, uma manhã chuvosa e fria do Rio de Janeiro, coisa rara. Esse é um dos debates da série do Observatório das Metrópoles, né, que se chama Região Metropolitana do Rio de Janeiro em Debate, né? A gente está trazendo vários temas, né, de discussão sobre a gestão metropolitana, né? E hoje o nosso tema vai ser saneamento, né? E aí com algumas questões particulares, né, com relação ao saneamento básico, né? A Suiá, que organizou essa mesa, né, está aqui, mas ela está impossibilitada de fazer a coordenação porque ela está gripada e sem voz. Então, eu estou assumindo aqui a coordenação da mesa, né? Queria agradecer os nossos convidados, né? O Licínio, né, que é da FAMRIO, né, Federação de Associação de Moradores do Rio de Janeiro, né, do município do Rio de Janeiro. E o Licínio também é o representante, né, nos comitês de monitoramento, né, que foram criados, né, o nosso representante da sociedade civil, para acompanhar a concessão privada do saneamento no Rio de Janeiro, né. O Ari, né, Girota, companheiro do Sindágua, né, presidente do Sindágua, que é um dos sindicatos, né, dos trabalhadores da área de saneamento do Rio de Janeiro, né, e a Patrícia Finamori, né, pesquisadora do meu grupo de pesquisa do Rio de Janeiro. Tá? Então, a gente vai começar, né, os nossos palestrantes têm mais ou menos 20 minutos, eu vou tentar controlar o tempo, e depois a gente abre para o debate, né? Eu acho que a Patrícia já está com o PowerPoint dela aqui, então a gente vai começar pela Patrícia. Queria agradecer muito, né, os que se disponibilizaram, os nossos convidados que se disponibilizaram a vir para cá, fundão, manhã chuvosa, para conversar com a gente, né? E vou passar então para a Patrícia e a gente senta ali para poder ver a apresentação, tá bom? Eu vou tentar controlar o tempo. Oi, gente, bom dia a todos. Deixa eu primeiro agradecer a Suiá pelo convite, né, ao Observatório. Muito feliz de estar aqui para falar de um tema que me é muito caro. Como a Ana falou, né, eu sou integrante do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas, que é coordenado por ela, e eu também sou integrante de uma rede de vigilância popular em saneamento e saúde, que também fala de questões relacionadas ao saneamento após a concessão. Eu vou falar um pouquinho disso aqui, só para me localizar um pouquinho. Bom, o tema era direito à água e ao saneamento, né? E eu achei que valia a pena, então, a gente falar de algo que tem sido muito colocado nos últimos anos, que é a respeito da universalização. Tem se falado muito do déficit. Peraí, deixa eu me organizar aqui, porque, na verdade, quando a gente fala de direito à água e ao saneamento, a gente fala em diversas dimensões desse direito, né? Os direitos humanos à água e ao saneamento, por exemplo, eles falam do direito à água não só na esfera do domicílio, mas também em esferas fora do domicílio. Esfera do trabalho, instituições de ensino, pessoas que vivem em condições de rua, mas eu vou me ater aqui às questões relacionadas à esfera do domicílio, que eu acho que tem mais a ver com a concessão, enfim. Voltando à questão da universalização, quando a gente fala de universalização, né, que foi o grande mote para todo esse movimento de mudança essa mudança que a gente teve nos últimos anos, eu achei que valia a pena a gente deixar bem claro qual é o déficit que deve ser enfrentado para que, de fato, a gente alcance essa universalização. Muita gente não tem acesso aos serviços, ou seja, os serviços não chegam na casa dessas pessoas, as redes não alcançam a casa dessas pessoas, e muitas pessoas têm essas redes, têm esses sistemas, mas esses sistemas são precários, ou seja, abastecimento de água que não chega todo dia, ou esgotamento sanitário que tem a coleta e não tem o tratamento, enfim. Então, essas são duas faces, né, de um problema relacionado à acessibilidade física do sistema, ou seja, pessoas que não têm o sistema ou que o têm, mas esse sistema está precário. Uma outra dimensão são aquelas pessoas que têm acesso ao sistema,
mas não conseguem acessar ele efetivamente porque não conseguem pagar as contas que são cobradas para acesso a esse sistema. E aí, então, é uma dimensão mais relacionada à acessibilidade financeira. Então, a gente entende que, para enfrentar o déficit e, de fato, alcançar essa universalização, a gente precisaria de alguma maneira, contemplar aos grupos que estão enquadrados numa dessas condições. Ou não estão atendidos pelas redes, ou se estão sendo atendidos, essas redes são precárias, mas então melhorar a qualidade desse serviço, ou trazer meios de que elas consigam acessar, ter capacidade financeira para acessar esses serviços que são cobrados. Com esse mote da universalização, o que a gente teve... Foi eu? Não. Desculpa. O que a gente teve nos últimos anos foi uma mudança muito grande na nossa Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, que é a Lei 11.445 de 2007. Em 2020, ela sofreu uma mudança muito grande com a aprovação da Lei 14.026, cujo mote principal era justamente alcançar a universalização e, para isso, o que precisa ser feito? Criar um ambiente favorável à inserção da iniciativa privada no setor. Era esse o grande argumento que se tinha para mudanças no arcabouço legal que a gente tinha no país, ou seja, melhorar, tornar o ambiente mais competitivo, mais favorável para a entrada das empresas privadas, de modo que com isso a gente consiga alcançar a universalização. Esse foi o mote da lei, foi o mote do BNDES para o financiamento de diversos projetos nesse sentido. Essa fala aí, ela é uma fala do site do BNDES, né? Ou seja, para garantir a universalização, o novo marco cria um ambiente favorável, o BNDES tem um alinhamento muito grande com isso. E aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente teve, então, a concessão e a mudança dos prestadores, né, do modelo de gestão, que antes era majoritariamente, os municípios eram majoritariamente atendidos pela SEDAI, uma companhia estadual de economia mista. Esses serviços passaram, então, a ser fornecidos por 3 empresas privadas, né? Aqui no Rio é Rio Mais Saneamento, que é do Grupo Águas do Brasil, a Águas do Rio, que é do Grupo Aegea, e a Iguá. A SEDAI ela se manteve, né, para a produção de água, então a distribuição de água e o esgotamento sanitário ficou a cargo dessas empresas, mas a produção de água dos grandes sistemas continuaram com a SEDAI. Então a SEDAI é uma empresa que persiste, que ela se mantém ativa até os dias atuais. Bom, novos contratos de concessão foram aprovados nesse processo dessa mudança de gestão. E quais foram alguns problemas que a gente tem identificado desde o início desse processo, né? E aí eu tentei alinhar esses problemas com as questões do déficit que eu levantei inicialmente, né? O primeiro dele é que parte das áreas irregulares, ou seja, alguns assentamentos informais, e as áreas rurais, que são definidas nos contratos como de baixa densidade populacional, elas estão fora do escopo do contrato. Ou seja, o problema do déficit em algumas áreas que não são atendidas, não está sendo enfrentado porque está fora desse escopo das empresas privadas. O segundo problema é o baixo incentivo para a melhoria da qualidade dos serviços. Se as empresas fornecem água uma vez por semana, o pagamento pode ser feito da mesma maneira. Se o serviço de coleta de esgoto está sendo feito, mas o de tratamento não, o pagamento também pode ser feito da mesma maneira. Não há nenhum tipo de incentivo para obrigar as empresas a melhorarem a qualidade do serviço delas. Os contratos não prevêem esse tipo de incentivo. E aí o que a gente vê é que serviços podem continuar sendo precários, ou seja, as pessoas podem continuar tendo atendimento de água intermitente, ou a qualidade do serviço de esgotamento sanitário ruim, e ainda assim a prestação do serviço, o prestador de serviço vai continuar recebendo no valor integral da cobrança desse serviço. E um terceiro problema, mais relacionado à questão da acessibilidade financeira, foi um limite de beneficiários da tarifa social arbitrado em 5%. Foi arbitrado um valor de 5% do número de famílias, excetuando-se as áreas de favela do Rio de Janeiro, para serem contempladas com a tarifa social, que é um mecanismo da estrutura tarifária que traz uma redução do valor que é cobrado, de modo que as famílias possam ter capacidade de pagar aquele serviço. Esse limite de 5%, ele é muito inferior, ele é muito aquém a real demanda de beneficiários da tarifa social na região metropolitana do Rio de Janeiro, no estado como um todo. Então, essa é uma questão que, desde o início, a gente tem pontuado, que esse limite acaba criando aí uma barreira para que famílias que precisam ter acesso, tenham, de fato, acesso ao serviço pela dimensão da acessibilidade financeira.
Bom, como é que era na época da SEDAI, né? O abastecimento de água nas periferias e favelas, no caso das favelas, a gente tinha relatos de alta intermitência, como eu coloquei, né? Tem água dia sim, dia não, às vezes tem água de manhã, não tem à tarde, tem água dia sim, 2 dias não. Não havia um controle das perdas físicas e tem muitos registros de manobras realizadas pelos próprios moradores. Não tem pressão na rede suficiente para atender a toda a área das favelas. E aí o que você tinha é alguns moradores que conheciam esse sistema, faziam então esse manejo das redes, de modo a garantir que algumas áreas tenham água, para isso outras áreas ficavam sem, então você vai fazendo algumas manobras para conseguir fazer o atendimento de todo mundo, ainda que não seja um atendimento contínuo o tempo inteiro. Você tinha, de um modo geral, nas favelas também a isenção das tarifas de água, as pessoas não eram cobradas por esse serviço, não era algo regulamentado, ou seja, não havia uma regulamentação que autorizasse essa não cobrança, mas era algo que era sabido que a SEDAI fazia, ou seja, as famílias nas favelas não pagavam por esse serviço. Em geral, esse volume, que não era pago, ele era contabilizado como consumo autorizado, eles diziam que era quase uma responsabilidade social da empresa, ou água de serviço, era uma água da própria produção, então não era considerado uma perda. Não era algo que não estava sendo faturado. Na verdade, era algo que estava sendo perdido, mas era compreendido como consumo autorizado. Nas periferias, a gente tinha registros de ligações clandestinas, né, diretas nas redes existentes. Em alguns locais, tinha registro de corte por inadimplência, mas, de modo geral, o que se tinha era a cobrança e o acúmulo dessas cobranças e essas famílias ficando endividadas. Famílias com grandes dívidas, muito mais do que a realização desses cortes. Muitas matrículas registradas não eram faturadas, ou seja, a companhia sabia que tem um usuário ali, ela registrava, mas ela não emitia conta. Então, essas famílias estavam inscritas no cadastro da companhia, mas você não tinha uma conta sendo emitida. Se sabia quanto estava sendo consumido, mas não tinha uma conta sendo emitida. E aí, esse volume era contabilizado como uma perda de faturamento. Ou seja, uma água que a empresa fornece, mas que ela não fatura. Ela perde faturamento. Diferente do que era feito nas favelas. Com a entrada das novas empresas, o que a gente verificou é que as ações das periferias e favelas elas estavam muito focadas nas diretorias de responsabilidade social e gestão de perdas. Foi feita uma articulação muito grande dessas diretorias com lideranças comunitárias. A gente tem criação de grupos e uma mobilização muito grande com as lideranças comunitárias, buscando que essas lideranças contribuam com a conversa com a população para aumento da hidrometração. Então, a gente tem uma entrada muito forte nas periferias e favelas para aumento de hidrometração, aumento da instalação do hidrômetro, né, do medidor, para que você tenha aí a contagem do volume que está sendo consumido individualmente nas residências. Para além disso, quando você entra com a hidrometração, é feito o corte da água para forçar essas famílias a renegociarem dívidas. Desde o início, em novembro de 2021, a gente tem a entrada das empresas, você já tem o início de cobrança. É feita a cobrança, essas cobranças vão se acumulando, essas famílias não estavam acostumadas a pagar a conta. E aí, quando entra a hidrometração, em geral, eles fazem um corte para forçar a família a renegociar essas dívidas que estão sendo feitas, essas cobranças que estão sendo feitas desde 2021 e não estão sendo pagas desde o final de 2021. E aí, a instalação do hidrômetro. Em muitos casos, em áreas onde você não tinha cobrança da tarifa de forma alguma, é feita a entrada com a tarifa social, ou seja, nas favelas, onde a SEDAI não tinha nenhum tipo de arrecadação, você começa a ter uma arrecadação com a tarifa social. E chamou muita atenção que muitas áreas que não estão previstas de investimento, sem previsão de investimento nos contratos, eram áreas onde estava tendo uma entrada do serviço de cobrança. Ou seja, eles entravam nessas áreas hidrometrando, cobrando, e aí quando a gente olhava nos contratos, eram áreas que não tinham uma previsão de investimento, ou seja, as famílias iam continuar com a precariedade do serviço. Em algumas áreas nem tem o serviço, mas a conta chega. Então, a conta chegou muito antes do investimento. De um modo geral, o que a gente tem verificado dessas investiduras da empresa junto a essas áreas é que o grande mote é o aumento de receita. Eles têm buscado aumentar a receita nessas áreas, aumentar a arrecadação,
Ainda que, como eu falei, né, o investimento não tem uma previsão de acontecer, não tem um cronograma de investimento nessas áreas. Então, o aumento de receita parece ser o grande motivador dessa entrada nessas regiões. Com isso, a gente tem, desde o início das concessões, um aumento vertiginoso assim, de reclamações decorrentes, eles falam de tarifa, mas não só de tarifa, né, de cobranças de uma maneira geral. Aumentos de, se eu não me engano, o PROCON teve aumentos na ordem de 300% de reclamações relacionadas à cobrança de água e esgoto, desde o início das novas concessões. Uma das questões colocadas era muito que pessoas que não estão habituadas a serem cobradas passaram a pagar e por isso se tem um aumento de reclamação. A gente viu que não necessariamente isso, mas eu achei que valia a pena trazer aqui os regulamentos que tratam especificamente da tarifa social, que é o meu objeto de estudo, assim, foi meu objeto de estudo do doutorado, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, os municípios que eram atendidos pela SEDAI, eles eram regulamentados por esse decreto estadual aí, o 25438 de 99, que trazia as diretrizes sobre a tarifa social, qual era o volume que era disponibilizado pela tarifa social, qual era o valor da tarifa social, quem eram os beneficiários da tarifa social. Eram eles usuários, moradores de áreas de interesse social. Existia aí uma dificuldade de definir, né, porque os moradores de área de interesse social, pelo decreto estadual, eles eram definidos pelo governo do estado, mas a gente sabe que esses moradores eles são definidos pelos planos diretores, né, nas áreas de especial interesse social. Então, existia aí um certo ruído, né? Mas a gente tinha, então, que moradores... a SEDAI, ela definia no seu site quem eram esses moradores, né? Então, moradores de favelas, moradores de conjuntos habitacionais de baixa renda, moradores de áreas de posse. Então, tinha no site da SEDAI elencado quais eram o que eles entendiam como moradores de áreas de especial interesse social. Essa lei, esse decreto estadual, ele segue em vigor e ele segue sendo, nos novos contratos de concessão, ele segue vigente, né? As concessionárias, então, elas devem atender o regulamentado dentro desse decreto. Agora, muito recentemente, em junho desse ano, de 2024, a gente teve a aprovação aí em âmbito nacional de uma lei que também instituiu diretrizes para a tarifa social. Essa lei ela amplia esse leque de usuários aptos ao benefício da tarifa social e traz uma nova regulamentação. Assim. Para a Lei Federal 14.898, são elegíveis à tarifa social os usuários com renda per capita de até meio salário mínimo, que pertençam a famílias de baixa renda que estão inscritas no Cade Único, e que pertençam a famílias que tenham entre seus membros pelo menos uma pessoa que receba o BPC, o benefício de prestação continuada. Então, ela amplia, tendo em vista que os critérios antes adotados pela SEDAI não contemplavam esses usuários, que também era um buraco, assim, né? A gente tinha moradores de áreas formais que eram inscritos no Cade Único, às vezes do Bolsa Família, mas que não tinham direito à tarifa social de água, porque não era previsto dentro do decreto. E agora, com a nova lei, você tem uma forma de abarcar isso. Já está acontecendo um conflito, a gente tem identificado que as novas concessionárias, elas têm, antes mesmo da aprovação da lei nacional, elas têm feito algumas movimentações para tentar restringir o critério da tarifa social. Por exemplo, em algumas áreas de favelas, onde todos os moradores têm direito à tarifa social, eles têm restringido aqueles usuários que estão inscritos no Bolsa Família, por exemplo. Então, se antes a SEDAI entendia que todo mundo que morava em favela tinha direito à tarifa social, as novas concessionárias começaram a argumentar que, na verdade, não é só morar em área de especial interesse social, mas também ser beneficiário de algum programa social do governo. E, com isso, eles restringiam drasticamente o número de usuários a quem eram concedidos esse benefício. A gente fez um exercício, por exemplo, na favela da Rocinha, com os critérios adotados pela SEDAI, toda a favela da Rocinha é beneficiária elegível à tarifa social. Se você restringir quem é inscrito no Cade Único, isso aí cai para 30%. Ou seja, só 30% das famílias na Rocinha estão inscritas no Cade Único são beneficiários são beneficiários do Bolsa Família, tá? Tem aí uma restrição maior ainda. As outras 70% teriam que pagar o valor da tarifa cheia, ainda de novo, ainda que o serviço seja precário, não seja fornecido
continuamente. Então, a gente tem visto que ainda há muita divergência na aplicação dessa regulamentação. Bom, alguns desafios, né, que a gente identifica nos próximos... A gente tem aí 2021 e 2024. Já estou fechando aqui. Alguns desafios desses primeiros anos, já vislumbrados nesses primeiros anos de concessão, né? O primeiro deles são os reiterados pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro. As concessionárias, elas têm, por todo e qualquer motivo, solicitado reequilíbrio econômico e financeiro. No primeiro momento, a gente tinha uma preocupação de que isso fosse se traduzir em aumentos tarifários. Mas a gente tem visto que a movimentação pode ser de outra ordem. As empresas podem estar pleiteando redução de metas, ou seja, áreas que seriam atendidas não vão ser atendidas, os serviços de esgotamento sanitário que deveriam ser feitos nos primeiros 5 anos de concessão, talvez seja estendido para mais tempo, o aumento tarifário pode vir a ser uma realidade. E aí, então, a gente tem acompanhado algum desses pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro, a própria tarifa social, né? O aumento do pleito de tarifa social ser ele também um argumento para pleitear um reequilíbrio econômico e financeiro, ou seja, há muito mais famílias do que a gente esperava estão solicitando a tarifa social. Sim, porque 5% é muito menos, é um percentual muito inferior àquele necessário para o atendimento dessas famílias. Então, isso já era sabido e ainda assim está sendo utilizado como argumento para esse reequilíbrio econômico e financeiro. Um outro desafio é ter que lidar com o cumprimento dessas metas, ou seja, há metas a serem cumpridas, e com esses pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro, provavelmente vai haver aí uma discussão para flexibilização dessas metas. E, para além disso, como lidar com as áreas que ficaram de fora da concessão. Ou seja, as áreas que não estão contidas dentro dos contratos de concessão, como é que essas áreas vão ser atendidas? Então, não são os concessionários. De alguma maneira, discutir isso. Outro ponto que a gente tem identificado, que tem a ver com as reclamações de aumento de tarifa, né, são cobranças abusivas feitas pelas novas concessionárias. O valor do metro cúbico ele foi mantido, né, ele tem sofrido um reajuste anual aí, em decorrência da inflação. Até então não ocorreu nenhum reajuste em decorrência do reequilíbrio econômico e financeiro, mas o que a gente tem vislumbrado é que a concessionária tem identificado outras formas de conseguir aumentar sua arrecadação por meio das contas, que é a partir da cobrança de serviços complementares de uma maneira indiscriminada, ou seja, hidrômetros. O primeiro hidrômetro que não deve ser cobrado, ele passou a ser cobrado em muitas áreas, porque o morador não sabe disso. Ligações que já eram feitas estão sendo cobradas novamente. A cobrança de multas. O morador impede a entrada do funcionário e aí isso gera uma multa, e aí gera uma cobrança adicional porque eu tive que fazer o corte, depois tive que fazer a religação. Então, assim, várias cobranças indiscriminadas sendo feitas, e aí as contas aumentando, não em decorrência do valor do metro cúbico que está sendo cobrado, mas em decorrência dessas novas cobranças que estão sendo incluídas nas contas. Também foi verificado, por exemplo, a cobrança de economias adicionais. Então, a instalação do hidrômetro numa casa, tem uma garagem, aquela garagem ali conta como uma segunda casa, e aí você tem uma segunda cobrança de tarifa mínima. Ou seja, vários artifícios para tentar, de alguma maneira, se cobrar mais. Mas acho que de todos eles, o que a gente tem se debruçado muito é na cobrança, na verdade, da não cobrança de algumas famílias. Ainda que você tenha a previsão da tarifa social, a tarifa social hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, ela prevê uma redução de 70% da conta, a conta que está em torno de uns R$65, ela vai para R$25, para quem é usuário da tarifa social. Para algumas famílias, mesmo os R$25 tem sido um encargo muito grande, tem sido algo que prejudica o orçamento dessas famílias. Então, a gente tem vislumbrado a necessidade da previsão da isenção de tarifa para alguns estratos. Algumas famílias em situação de extrema pobreza, nem a tarifa social garantia para que elas consigam acessar esse serviço. E aí existe uma ação civil pública que foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, alguns movimentos nesse sentido, mas a gente, por exemplo, perde, né, na aprovação dessa lei nacional de tarifa social, a previsão, por exemplo, disso, de que alguns estratos, não só a redução da conta, mas também a isenção completa da conta. Essa é uma discussão que a gente acha
que vale a pena ser travada, mas que ainda ainda está engatinhando, assim. Então, acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Eu sou. Obrigada, Patrícia. Eu vou passar para o Licínio e depois o Ari. Na ordem. Vamos junto. Então, Ari, 20 minutos. Pode marcar com rigor, porque senão eu não perco. Vai apitar a paradinha aqui. Bom dia a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Ari Girota. Eu sou servidor da SEDAI há 31 anos. Sempre trabalhei com esgotamento sanitário, né? E em 2022 eu assumi o Sindágua, né? Em desespero de ficar desempregado, ninguém queria sindicato, tinha tido a reforma trabalhista. Mas desde antes eu já fazia a luta, né? Por conta da questão da SEDAI. E a palestra da Patrícia foi muito boa, porque assim, eu confesso que ultimamente eu tenho estado focado na questão do emprego, né? O governo do Estado, ele quer de toda sorte demitir os trabalhadores da SEDAI. Hoje ele tem um planejamento de demitir 900 trabalhadores a qualquer custo, né? Nós temos uma estabilidade temporária, né, garantida em acordo coletivo, então o meu foco tem sido isso. Mas assistir a palestra da Patrícia foi excepcional para mim, porque eu revivi tudo, né, que eu passei e fui anotando, né? E veja, que a gente passa hoje no Rio de Janeiro, né? A professora Ana e o Licínio acompanharam, né? Não sei se vocês vão lembrar, o PEDUI, que foi um evento que aconteceu lá, Suiá também, que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Capitaneado pelo Jaime Lerner. Na época, esse trabalho custou aproximadamente 4 milhões de reais, né? Para definir os rumos da região metropolitana, né? Nós participamos de vários debates, de várias palestras, discussões, chegamos a compor a Câmara Metropolitana como conselheiros eleitos, né? E quando o WW foi eleito governador, Wilson Witzel, né? Ele foi, deu uma canetada, tirou todo mundo, acabou com esse controle, botou só a gente dele lá, do interesse do capital. E aí foi a derrocada que todos assistiram no Rio de Janeiro. E nesse sentido, né, hoje eu posso dizer que a SEDAI tem sido preparada ao longo dos tempos para ser entregue. 94, que foi a época lá do Marcelo Alencar, 90, 94, que eles tentaram privatizar tudo no Rio de Janeiro, o SEDAI foi a única empresa que ficou. Acho que rendiam dinheiro para o Estado. E, como eu falei, anteriormente eu trabalhava no esgoto. E eu vi o sistema de esgotamento sanitário ser sucateado ao longo do meu tempo de trabalho, né? Literalmente. E hoje a gente vê essas concessões, né? Pegando a distribuição de água e o esgotamento sanitário. Teoricamente, o empresário não pega nada que dá prejuízo, né? Então, a desculpa do esgoto dá prejuízo no Rio de Janeiro e no Brasil afora é uma desculpa apenas. E aí a gente veio assistindo, né, todo esse processo que foi o da concessão, que eu vou falar o nome aqui, né? Eu falei para a Suiá que não ia falar o nome, mas eu vou falar, chama-se Alexandre Bianchini. Ele foi o primeiro presidente da Águas do Rio, né? Esse cidadão, ele foi funcionário da SEDAI de carreira, saiu da SEDAI na década de meados de 2000, foi para a EGEA, e da EGEA ele foi para a Águas do Brasil, e depois ele voltou para a EGEA. Só que antes de voltar para a EGEA, nesse intervalo de Águas do Brasil à EGEA, o Wilson Witzel tentou colocar ele como presidente da SEDAI. Só que o compliance da SEDAI ainda funcionava com algum rigor, né? E não passou. E aí ele pegou e colocou ele como diretor de grande produção. Ele passou 1 ano na diretoria de grande produção da SEDAI, que cuida tanto da produção de água, distribuição de água, como de esgoto. E aí não preciso falar mais nada, né? Durante 1 ano que ele ficou na SEDAI, ele teve acesso a todos os arquivos, né? É um engenheiro competente, ele não pode negar isso, né? Mas competente para os outros interesses. E a SEDAI começou a ser corroída de vez por dentro, né? Dizem as más línguas, que ainda existem representantes deles lá na SEDAI, porque eles não foram embora. Mas, enfim, então esse cidadão hoje, que é o principal que reivindica a questão da tarifa social, a gente não sabia, 5% é muito pouco. Como é que alguém que é diretor de grande produção, que tem acesso a todas as informações, que conhecia a SEDAI por dentro, fala que hoje não sabia a questão da tarifa social? O processo de concessão foi montado
para ser entregue no Rio de Janeiro. É simples assim. Chega a ser imoral, né, o governo do Estado compactuar com isso. Aí, aproveitando uma fala sua sobre os investimentos, né, a coisa está tão feia no Rio de Janeiro que dizem que foi o Alexandre, não posso provar, foi o governador e determinou que os investimentos no Gwandu 2 fossem reduzidos à metade. E assim foram. Não concluíram nem metade, mas já há determinação para que não se conclua o restante. Por quê? Para ficar mais em conta para a EGEA poder lá e pegar toda a produção, que é o processo que está em curso dentro da SEDAI. Eu não sei quanto é isso vai ficar assim o tempo todo, estou fazendo isso, peço desculpa. E resultado dessa história, hoje o investimento do Gwandu caiu de 4 para 2,5 bilhões. Existem obras acontecendo direto nas estações de tratamento de água, nos sistemas, tanto no Gwandu quanto no Laranjal, e agora no sistema Acari, que estão sendo construídas 4 novas estações de tratamento de água. Eu já vi esse filme acontecer, tudo que é reformado na SEDAI é reformado para ser entregue para a iniciativa privada, ou seja, nós estamos pagando para que a SEDAI seja reestruturada e futuramente entregue. Eles hoje dizem que querem apenas fazer a abertura de capital, né? Da mesma maneira que a concessão não foi privatização. Então eles agora querem abrir o capital, obviamente. A exemplo de São Paulo, quando a EGEA não entrou na disputa, né? Deixou lá para o Equatorial, ela está se preparando e dizem, também Rádio Corretor, que passando a eleição municipal agora, dependendo do que se decorrer na eleição, eles vão estar lançando o leilão aí da abertura de capital da SEDAI. E nessa perspectiva, a gente está assistindo assim, meio desesperado, né? Tem vantagem do desemprego, a população de trabalhadores aí já na faixa de seus 45, 47 anos. A gente não vê a Genersa fazer nada com relação à tarifa que a senhora mencionou, que você mencionou. Não houve reajuste, porque antes da concessão, um mês antes da concessão, a SEDAI reajustou junto com a Genersa a tarifa mais de quase 10%, coisa ficou próxima a isso, né? É verdade que eles estão fazendo cobrança de toda a sorte, né? Enfim, então, eles não têm muita dificuldade em fazer as coisas, porque eu lembro da frase lá do senador que falou com os militares, com o Supremo Tribunal. Aqui está sendo com a Justiça do Rio de Janeiro, com o governador, enfim, com tudo. Eles estão fazendo tudo ao bel prazer deles. Não tem agência de contra-regulação. Teresópolis é um exemplo disso. Nós perdemos Teresópolis recentemente, onde os 2 juízes da comarca tinham suas esposas empregadas no município. O procurador do Estado, segundo chegou a informação, ele era partícipe, né, de a sociedade numa empresa que fazia cobrança da água da SEDAI, então, portanto, interessava a ele que a SEDAI fosse privatizada em Teresópolis, né, e é isso que a gente viveu e a gente vive até agora. Foi falado com relação ao abastecimento. A SEDAI tem um tipo de abastecimento, que é abastecimento em marcha. O que significa isso? O sistema é bombeado o tempo todo. Falta quanto tempo? Quando era SEDAI... Quanto tempo tem? Tem 12 minutos. Já falaram. Tá. Quando era a SEDAI controlava a produção aqui e a distribuição nas redes. Quando faltar 5, eu te aviso. A gente conseguia equilibrar o sistema e, óbvio, faltava água em muitos lugares. Continua faltando hoje. Só que hoje a SEDAI só produz. Ela entrega lá o que foi combinado lá pela concessão, vamos dizer aí, 46 metros cúbicos por segundo. E isso vai para os 3 grupos, né, privados aí. E eles ainda não têm macro-medidores, né? A SEDAI está instalando os macro-medidores dela para saber o que ela está entregando. Eles estão consumindo muito mais do que estão remunerando a SEDAI. E a SEDAI está instalando, mas eles também têm que instalar os deles. Mas não há previsão para que eles instalem os macro-medidores deles. Então, quando a SEDAI continua fazendo esse abastecimento em marcha, mas como é o Lício e a Ana que estão fazendo a distribuição, você perde controle. Isso aí. E hoje eles escolhem quem eles vão abastecer. Por isso que existem casos de locais que antes não tinha falta de abastecimento e hoje passou a ter. É uma escolha deles. E nessa perspectiva, a gente vai vendo a lógica do privado, né? Eles atuam como? Eles, por exemplo, além da questão de cobrança de vários serviços, o salário deles é muito rebaixado.
Hoje, o trabalhador da Águas do Rio, ele entra lá para trabalhar com um salário de R$ 1.470, para largar o couro na rua, né? Literalmente. Então, é aquilo que a gente já via e já discutia há muito tempo, né? Como é que você consegue lucro? Aumenta a tarifa, precariza serviço e corta o salário do trabalhador. Eles aqui já entraram cortando, sem querer saber nem nada. O nosso salário na SEDAI hoje, mínimo, R$ 2.900 na mesma função. Então, é uma diferença muito grande. O que mais? A ABICOM atua fortemente no lobby do Congresso, a Associação Brasileira das Construtoras, que representa essas empresas no Congresso Nacional, né, fazendo lobby. Então, tudo que é legislação, a ABICOM tem no site dela um programa legislativo. É só baixar lá. Tudo que eles querem alterar de legislação na área de saneamento. E eles jogam pesado, eles literalmente compram os parlamentares, é assim que funciona o negócio, e a gente vai vendo aí que todo esse processo de concessão tende realmente a durar bastante tempo, né? Porque não há caldo político, né? E muito menos social, apelo social. O que mais que eu tinha para falar aqui? A Sabesp é um exemplo, né, de que hoje nem o BNDES interessa mais. O governador de São Paulo chutou o BNDES de lado e ele fez no peito a entrega da Sabesp, junto com a Câmara da Assembleia Legislativa de lá. E segundo o secretário de Estado aqui, Nicola Mittioni, eles pretendem fazer algo semelhante à Sabesp. Palavras dele num evento que teve da SEDAI que me assustou muito, porque assim, semelhante à Sabesp pode ser a entrega total, ou pode ser parcial, né? Mas enfim, é isso. O que mais que eu tinha para falar? Hoje, retorna para a SEDAI, para ser gestor na SEDAI, o Abirrânia, me fugiu o primeiro nome dele, que foi o cara que ficou no lugar do Bianchini quando o Bianchini foi para a EGEA. Ele indicou esse cara, cunhado dele, primo dele, funcionário de carreira da SEDAI. E hoje esse cara retorna. Primo, né? Então, ele retorna para a SEDAI, na gestão da SEDAI de novo, não como presidente, mas no outro setor. Eu acho que é isso, assim, é muito triste o que a gente está vivendo, do ponto de vista do trabalhador, né, do direito ao trabalho, do acesso à água, porque, assim, efetivamente estamos nas comunidades, vai hidrometrar e cobrar. É simples assim, né? Eles não querem saber se vai aumentar. Eu conheço um caso de Caxias, me fugiu, em Bahia. Em Bahia nós temos 2 redes da SEDAI instaladas, tem água, e, no entanto, como não há interesse, né, e as pessoas têm água de poço, eles não mexem lá. Nem hidrometrar estão hidrometrando aquela região lá. Então, assim, é muito assim, eu vou ter retorno, eu faço, não vou ter retorno, não faço. Nas comunidades, essa hidrometração, ela já era falada quando ele estava na SEDAI, né? Ele falava assim, nós vamos dar dignidade para o morador de favela. O morador de favela vai ter uma conta para pagar, nem que seja de R$10. Olha que discurso, né? Porque o cara da comunidade, ele não tem, ele não tem certo, ele vai ficar feliz. Só que ele não tem noção do que vai vir por trás disso, né? Então a gente vive hoje, acho que é um processo, enfim, de entrega do patrimônio público, né? A SEDAI é um exemplo, a gente tem o Rio de Janeiro. Estamos lutando, em tese, para tentar federalizar de alguma forma a SEDAI, porque recomendações da SEDAI foi dada garantia lá em 2017 ao BNP Paribas. E quem resgatou, quem pagou pelas ações foi o governo federal, ainda na gestão do inominável. Espera-se que a gente consiga que o governo federal abrace a SEDAI de alguma maneira. Tem aquela dúvida, né? Entra o governo de direita, torra a SEDAI do mesmo jeito, né? Mas hoje a perspectiva que a gente tem é de não chegar ao final de 2025 como empresa pública, né? E veja, a lei, o novo marco de saneamento, a 14026, ela na verdade ela foi uma lei criada para pavimentar a construção do monopólio privado. Porque as empresas privadas elas já atuavam desde a década dos anos 2000, em Niterói, na região dos Lagos. A região dos Lagos já era a EGEA, né? E Niterói era o Grupo Águas do Brasil. Então, assim, só que eles queriam mais, né? E aí veio a oportunidade, Temer para cá, vieram os outros projetos que culminaram com esse marco regulatório. Hoje nós ainda temos a possibilidade, nós estamos em 8 municípios no interior, que pediram para renovar, mas já há um processo, né, apesar de estar oficializado, de inviabilizar isso. Porque como é que a SEDAI poderia atuar nesses 8 municípios? Continua atuando. O governo do Estado, amparado na própria 14026, montar 5 minutos. Fazer um consórcio municipal. Ele capitaneando os municípios e oferecendo a SEDAI como empresa prestadora de serviço.
Então não haveria necessidade de licitação. Mas vocês também não querem. Eles querem pegar mais 20 bilhões, né, ou algo próximo a isso, e fazer a concessão total. E eu diria que será um pesadelo do morador do Rio de Janeiro, porque a EGEA ela é voraz, né? As próprias empresas privadas, que eu reconheço os trabalhadores, então eu negocio com as empresas privadas também, né? Alguns representantes falam que a Águas do Brasil e a Iguá, que eles têm um certo receio em relação à EGEA, porque ela é muito voraz mesmo e sem muitos critérios, né, assim, republicanos de negociação. E, no mais, eu acho que é isso. Tinha mais alguma coisa que fugiu aqui. Vou deixar a polícia falar aqui o controle social, que eu acho bem difícil, uma tarefa muito árdua, né? Muito árdua. E vamos em frente aí na luta, a luta continua, né? Vamos na luta. Obrigado. Obrigada, Ari. Bom dia. Meu nome é Licínio Machado Rogério. Eu estou presidente da FANRIO, que é a Federação das Associações de Moradores do município do Rio, e também do Bloco 1 do Comitê de Monitoramento. Também faço parte da Comissão de Meio Ambiente do CREA e discuto essa questão de associações de moradores há muitos anos. A questão básica do controle é que nós temos um comitê de monitoramento que é extremamente prejudicado pela falta de compromisso da Genesa, quando eles tentam, dizem que dão maior apoio para o comitê funcionar, mas o comitê, que seria o comitê de controle social das empresas, não tem uma secretária, não tem uma página na internet, não tem nada, a não ser o direito de marcar uma reunião uma vez por mês num lugar que seja de graça, porque a Genesa não tem espaço para isso, tem que fazer no lugar. A gente não consegue, por exemplo, poderia estar aqui hoje uma pessoa, um jornalista do comitê, cobrindo isso aqui, ouvindo a população. A gente não consegue nada. Assim mesmo, nós somos muito assediados por gente que faz parte do comitê e tenta de toda forma atrapalhar o funcionamento. Porque eu imagino que o medo deles é tão grande que qualquer coisa que eles façam seja para isso. Paralelamente, nós temos uma atuação terrível do BNDE. Eu não errei quando eu disse o nome, não. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Ex-Social. Porque o BNDE, quando fez os estudos, ele participou, fez uma programação, fizemos audiências públicas, audiências terríveis na época da pandemia, quando eu, por exemplo, teve uma delas, era de 6 horas até acabar. Eu consegui falar às 2 da manhã, 6 da tarde que começou, eu consegui às 2 da manhã falar, depois eu consegui 3 minutos. E você falava 3 minutos e a mesa respondia com o tempo que quisesse. Sempre bateram na tecla, não vai haver aumento de tarifa, não vai haver aumento de tarifa. Logicamente, você pensa, não vai haver aumento de tarifa, você vai pagar a mesma conta. Aí quando houve a troca dos HDs, como eles chamam, que é o hidrômetro, tinha hidrômetros da SEDAI, agora ele deve saber melhor do que eu, que estavam meio viciados e marcando menos. E houve inúmeros casos de conta aumentando, conta dobrando, isso. Não, mas o preço da água é o mesmo. Então, esse tipo de coisa, certamente, o doutor Bianchini não tinha a menor ideia que isso poderia acontecer. A famosa porta giratória que a gente vê em um monte de lugares, você privatiza uma entidade, aí daqui a 6 meses, às vezes menos até, como foi o caso da EGEA, um grande funcionário da empresa que foi privatizada está trabalhando na concessionária que ganhou.
Então isso é uma coisa assim, muito feia e muito comum, infelizmente. E aí, nós, enquanto a rede, eu também faço parte da rede, tivemos uma reunião no BNDES, e lá a Luciane, eu não sei se é Luciane ou Luciana, porque tem duas, um nome parecido, que trabalham nessa área, disse uma coisa que ela já tinha dito num evento na OAB. Não, tem certos lugares que a concessionária não vai conseguir atingir. E nesses lugares que a concessionária não vai conseguir chegar, o governo tem que resolver o problema. Ou seja, você privatiza, mas se não der para você, os outros, fornecerem a água, o governo vai lá e resolve. Porque o governo pode, e a concessionária não pode perder dinheiro. Se fala muito em reequilíbrio custo financeiro, mas ninguém fala no reequilíbrio do nosso custo quando a gente tem que, por exemplo, se tivesse um sistema de água confiável, você não precisaria ter uma caixa d'água. Mas você tem que ter uma caixa d'água porque você não sabe que dia vai chegar. E tinha sistemas na época, ali pode dizer até melhor isso, você sabia que a cada 3 dias entrava água, coisa desse tipo. Hoje em dia você não tem mais. Você tem pontas de linhas que demoram muito, e uma outra coisa que está acontecendo é que as pontas de linhas, quando a água volta, o hidrômetro dispara, porque a pressão do ar que está na tubulação faz o hidrômetro girar. Eu, numa casa que eu morei em Teresópolis, eu já vi isso. Só que lá era o contrário. Lá faltava muita água e todo mundo tinha bomba. E um dia eu estava no jardim da casa, ouvi um barulho. Eu comecei a procurar, eu fui olhar, o hidrômetro estava girando para trás rapidamente. E de repente ele parou. E coincidiu com o barulho da bomba do vizinho parar junto. Ou seja, o vizinho estava chupando o ar da minha tubulação e, nesse caso, me beneficiando indiretamente. Você durante meses, esse hidrômetro ficou zerado. Pagava só a famosa conta mínima, que é um outro absurdo. A conta mínima é uma conta que você paga para ter direito a ter água. Só que em grandes monte de prédios, quem mora em prédio pequeno, eu já morei num prédio assim, a conta que a gente pagava era o dobro do que a gente realmente gastava. Isso para ter direito à água. Eu pedi uma informação na SEDAI antes da concessão, cerca de 20% do valor arrecadado na SEDAI era por conta de água não fornecida, de conta mínima. Ou seja, mais ou menos desses 20%, 10% era dinheiro que entrava limpo, sem nenhuma prestação de conta, sem nada. A única coisa que eu fazia. Essa questão da conta mínima, no Rio de Janeiro, 15 metros por unidade por mês, e por dia, aliás, por mês. Por mês. E em São Paulo é 5. E eles estão doidos para pegar essa Sabesp porque o mínimo delas é 1/3 do Rio. Então, repare a grandeza desse número. E o que acontece? Se eu saio de casa desse prédio, eu vou deixar a torneira aberta aí. Deixa a torneira aberta, que não faz diferença nenhuma na conta no final do mês. Todo mundo pensa, vou sair de casa, vou apagar a luz, vou fechar a torneira, é a coisa mais óbvia. Então, é um desestímulo à economia, numa hora que é necessário a gente ter água, cada dia tem menos água, e é feito para garantir o fornecimento. Mas é um fornecimento de uma rede que já está estabelecida. Se esse dinheiro fosse totalmente destinado à execução de novos parâmetros, novas linhas, novos abastecimentos, tratamento de esgoto, a gente podia pensar que, bem, estou pagando um pouquinho mais, mas não estou vendo meu dinheiro. Não, esse dinheiro entra no caixa comum. Então, fica muito, muito esquisito isso. O controle social é extremamente necessário. Eu vou fazer uma pergunta aqui, antes que vocês me perguntem, eu vou perguntar. Quem aqui é sócio de alguma associação de moradores?
Só eu levanto o braço? Gente, se vocês não cuidar do seu ladinho, do seu cantinho, a gente não consegue cuidar da cidade. Tem lugares que tem problema de associação de moradores, mas tem outros que não tem. Tem um monte de coisa. E a gente tem que cuidar disso. E como é que está o tempo? A gente tem que cuidar disso para poder ver. Se a gente está aqui ouvindo a palestra, pensando no assunto, vamos pensar como a gente pode melhorar a nossa cidade. Porque se depender dos governantes, os governantes acham que privatizar é a solução, porque a gente nem sabe o que acontece por trás, mas entrega a responsabilidade para outros, não tem nada a ver com isso, isso aí é privado. Como se não fosse responsabilidade do Estado de fazer isso. E quando eles dão um mínimo de tentativa de controle, ela é boicotada. Tem uma lei federal de 2017 que diz que toda concessionária de serviço público no Brasil tem que ter um conselho de usuários. Vocês já receberam certamente uma comunicação de uma empresa de telefonia. Vamos eleger um conselho de usuários da Oi, da TIM, da Vivo, e faz uma votação. Não existe um controle estadual, muito menos municipal. Eu atuo muito na área de transporte. A gente não tem a quem reclamar na área de transporte, não tem uma concessão, não tem um conselho de usuário que fica brigando para isso. Então, muito bonito falar no controle social, mas o governo faz de tudo para que não funcione. A gente tem reunião na Genesa, e o presidente da Genesa, que é muito simpático, etc. e tal, não, mas nós damos o maior apoio, etc. e tal. É mais ou menos como se ele dissesse que semana que vem esse prédio está totalmente reformado, porque a Genesa vai resolver. As agências de regulação, a Genesa é uma, a Getrans na área de transporte, a ANEEL na área de eletricidade, são todas dominadas pela Câmara, ou pela Assembleia Legislativa. Se você não for amigo de alguém que te indique, que não tiver uma série de deputados que achem que você pode fazer isso, ou, entre outras coisas, dar alguma vantagem, se você não funciona, você não tem ninguém da área social lá. E não existe uma vaga, pelo menos, entre os 5 conselheiros da Genesa, que foi dedicada a um serviço social, a uma área disso. É sempre muito ruim. Então, basicamente, o que nós temos que fazer é ficar muito atento, participar da coisa. Nós temos a rede de vigilância, nós temos associações de moradores, e quem quiser participar, no meu tempo de faculdade, a gente tinha os DCE muito ativos. Eu não sei como ele está hoje, eu não tenho acompanhado isso. Mas é um ponto da gente estar discutindo a coisa para poder levar. Sem a participação social, a gente vai sendo enrolado e deixado para trás. Porque não tem jeito. O grande capital no mundo inteiro falou da precarização do serviço. Você vê agora os novos empreendedores, o cara de bicicleta alugada do Itaú na chuva para entregar uma comida para ver. Esse empreendedorismo? Não. Isso é uma palhaçada de chamar desse nome. Isso é apenas um jeito de você ganhar mais dinheiro sem responsabilidade nenhuma. Porque se esse cara cai, ele se machuca, ele vai parar de trabalhar, contrata outro, chama outro, não tem nenhum problema. Então, essa questão que nós temos, a gente tem que estar todo mundo atento e cobrando o serviço. E, especialmente na questão da água, nós ainda temos um outro problema. Se você não recebe luz em casa, você fica um dia, como fica aqui a Ilha do Governador, que é campeã de ficar sem luz, você não paga por aquela luz fornecida. Quando você fica sem água uma semana, aí depois volta a água, ela enche a sua caixa de novo. Se você tem uma caixa grande, você vai pagar pela mesma água,
só que você ficou uma semana sem ela. Então, são certas coisas que não tem previsão. Eu gostaria de tentar botar um esquema que a água tivesse uma obrigação. Você, naquela rede, você não conseguiu entregar água, a conta daquele pessoal teria que ser diminuída. Mas quando você fala isso, não, mas não tem técnica. Tem sim. É óbvio que tem. Engenharia não tem dificuldade financeira, tem dificuldade técnica. Eu estou falando aqui enquanto engenheiro. Você tem jeito de você medir a água que vem toda da cidade, você pode medir em determinados lugares quanto é que é o fornecimento. Então, ficando por aqui, nós temos que participar, a gente tem que vir, a gente tem que cobrar. O chato não é o que não cobra. Quem cobra está fazendo a sua obrigação, porque ninguém faz nada sem ser cobrado, e o governo tem aí. E nós temos uma eleição aí agora, que, independente do candidato que vote, tem que votar em alguém e lembrar por que está votando nele, e depois, dia seguinte à eleição, está lá cobrando a atuação dele naquela área, porque é muito bonito dizer, eu vou fazer, eu vou acontecer, e depois, uma segunda pergunta, quem lembra quem votou para vereador há 4 anos atrás? Está vendo quanto pouca gente aqui? Se a gente não cobrar, a gente vai deixar. E quem não gosta de política está condenado a ser dirigido por quem gosta de política. Vamos participar. Muito obrigado. Obrigada, Licínio. Bom, eu tenho alguns comentários, enfim, e questões, mas eu acho que vou abrir para a mesa, né, para quem tiver questões, e aí depois eu volto aqui. Já vou me inscrever aqui por último, e vou começar com o Marcelo. Tem mais... Vou só no meio, já volto. Suiá. Só dar 2 informações que eu não deixei de dar? Pode. Que a coisa vai falando, vai fluindo. Em relação à forma como as empresas conseguem aumentar o seu lucro. A Água do Rio, hoje, ela tem um desconto no que ela paga para a cidade de 31 milhões mês. Desde junho do ano passado, ela deixa de pagar 31 milhões à SEDAI. Isso foi feito na base da caneta do governo do Estado, enfim, o presidente da SEDAI e a EGE. E em relação ao abastecimento, eu falei que o abastecimento é em marcha. A SEDAI já construiu alguns reservatórios na Baixada para poder fazer esse abastecimento por reservação, ou seja, ela vai economizar na energia elétrica do bombeamento, porque ela vai jogar água para esses reservatórios e eles vão equilibrar o sistema. Só que foram feitos para entregar para a iniciativa privada, a EGE e a Água do Brasil vai usar. Obrigada, Ali. Só completar aqui o que o Ari falou, porque eu acho que talvez para quem é da área acha que é meio óbvio, né? Mas na realidade, quer dizer, desses milhões que o Ari comentou, a água que as empresas privadas distribuem, a Iguá, a EGEA, a Águas do Rio que é a EGEA, Águas do Grupo Águas do Brasil, que está na Zona Oeste, né, eles compram água da SEDAI, né, e esse valor tinha sido acordado no início do contrato, né, e em função de uma série de negociações, por exemplo, o fato de você ter mais usuários com tarifa social do que estava previsto no contrato, né, o fato de eles argumentarem que o cálculo de rede de esgoto que foi fornecido para eles é inferior ao que existe efetivamente. Então, com isso, eles vão pedindo descontos, né? Descontos nesse valor, do valor que eles pagam pelo metro cúbico de água que eles compram da SEDAI. Então, e isso tem sido fornecido, né? A agência reguladora, a Genessa, tem concordado com isso. Bom, Me dá só um complemento a isso. Essa questão da falta de esgoto é um vexame, porque tem lugares que o BNDES fez um estudo e verificou e forneceu os dados. Tem Cachoeiro de Macacu, por exemplo, tinha escrito no projeto que era 30% de esgoto. O valor real é 0. Então, é uma incompetência total do BNDES de dizer que ele fez um estudo.
Ou seja, se você disser, 30 tem 20, tudo bem, se não, mas 0 para 30 é um absurdo, é mais a questão de que não estavam nem aí para isso. Bom, sobre a tarifa social, o decreto ele fala sobre uma Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, que é uma secretaria que nem existe mais. Então, não tem uma menção ao plano diretor sobre a decisão dessas áreas. O que a gente se amparava era nessa transparência da SEDAI de descrever no próprio site o que ela entendia como área de especial interesse social. Então, ela tinha lá conjuntos habitacionais construídos pelo Sistema Financeiro de Habitação até 5 salários mínimos, áreas de posse, loteamentos. Ela tinha elencado no site, mas não era algo que vinha na letra do decreto. Não era algo que vinha assim. Sobre a comparação do decreto com a nova lei, no caso do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem uma particularidade muito grande, que é esse uso de critério socioespacial para a tarifa social. Não é algo tão comum no resto do país. De uma maneira geral, o resto do país utiliza esses indicadores socioeconômicos, inscrição no cadastro único, ou alguns proxies sobre condição de moradia, mas o Rio de Janeiro é muito específico nesse sentido. Então, acaba que a lei federal, ela de fato, ela traz um a mais. Porque a lei diz que você não pode restringir aqueles benefícios que já estão sendo aplicados no Estado. Então, ela não pode ser regressiva, né? Até porque, por exemplo, como eu comentei que a tarifa social aqui no Rio é de ordem de 70%, a lei federal ela indica um desconto de 50%, é um desconto menor. Então, se a gente hoje fosse aplicar a lei federal, a gente teria uma cobertura de tarifa social inferior àquela que já é adotada, que deveria ser adotada no Rio de Janeiro, né? Aquela que está prevista na lei. Então, eu acho que é um receio de que essa nova lei, ainda que ela tenha explícito de que ela automaticamente não inviabiliza aquele critério que já está sendo adotado no Estado, mas como a gente tem aqui um decreto estadual que já está sendo discutido há muito tempo a atualização dele, na lei já tem alguns projetos de lei para tentar atualizar esse decreto, essa atualização vir reduzindo um pouco esses benefícios, eu acho que é um receio que a gente tem acompanhado. A gente tem tentado acompanhar para tentar ver se isso de fato vai acontecer ou não. Porque é um retrocesso, digamos assim, né? Famílias que estavam sendo beneficiadas vão deixar de ser beneficiadas. Então, mas é isso, no Rio de Janeiro. Em outros estados, na grande maioria dos estados, que você tenha um ganho de cobertura de tarifa social. Então, é algo muito particular da gente aqui. Sobre o esgotamento sanitário, também algo que a gente vê muito aqui no Rio e não é tão comum em outros estados, ainda que exista também, é a questão do tempo seco. Essa adoção de que coleta de esgoto nas redes de drenagem de uma maneira... Isso foi um arremedo, né? Você tem redes de drenagem que estão recebendo esgoto, mas essas redes não foram construídas e implementadas para receber esse material. E aí isso passa a ser regularizado. Então eu posso... Se você não tem um morador que tem uma vala de esgoto a céu aberto na porta da casa dele, eu estou entendendo que ele tem coleta de esgoto. E não é bem assim. Que esse esgoto pode estar sendo lançado na rede de drenagem e da rede de drenagem direto no rio sem tratamento. Ou então tem um tratamento só no período sem chuva, né? Que é a questão do tempo seco, para quem não é tanto da área. O tempo seco é uma modalidade em que você faz o tratamento do esgoto só quando não chove. Você faz a coleta conjunta de água de chuva e águas servidas, né? O esgoto sanitário. E aí no período sem chuva você faz esse tratamento. Quando chove, você dilui isso e faz o lançamento desse esgoto diluído. Só que com a urbanização que a gente tem hoje, isso não é algo que garanta a qualidade dos nossos corpos hídricos. Mas ainda assim foi regulamentado, a 14026 traz essa possibilidade de você ter o tratamento conjunto de água de esgoto e drenagem. Então, e aí a cobrança também. Então, a gente tinha em Minas, só que agora acho que isso também voltou. Em Minas você tinha uma cobrança diferenciada para locais onde você tinha só a coleta e locais onde você tinha a coleta e o tratamento. De uma maneira de incentivar o prestador a ampliar a qualidade do serviço. Ele recebe menos se ele faz menos serviços. Aqui no Rio, não. Aqui no Rio, se ele faz a coleta e o tratamento, ou se ele faz só a coleta, o valor que é pago é o mesmo. Ou seja, se o operador quiser melhorar a qualidade do serviço dele, não é financeiramente que você vai incentivar isso.
Aí, só para fechar, uma fala que o Ari trouxe sobre os investimentos que a SEDAI vinha fazendo e que acabaram sendo divulgados para as novas empresas. Algo que está sendo muito apresentado na mídia é a limpeza das praias da Baía de Guanabara. Eu sou moradora daquela região ali, Flamengo, Botafogo, né? E aí o que se teve ali foi a conversão de um sistema que foi implantado pela SEDAI, mas que não foi colocado em carga. Ou seja, não houve um investimento das concessionárias, mas elas ficaram com todos os louros, né? Então, as praias ali daquela região, Flamengo e Botafogo, Flamengo, sobretudo, tem estado balneáveis com muito mais frequência do que vinha estando antes, não é? De modo geral, não eram balneáveis. O que foi feito ali foi algo de um investimento feito pela SEDAI. Foi feita uma conversão da rede, de um investimento que já existia. Enfim, e aí é isso. Você tem todo um alarde sobre isso. Águas do Rio conseguiu fazer você nadar na água, né? E, na verdade, não foi Águas do Rio. Águas do Rio só finalizou um processo que já vinha sendo trazido pela SEDAI. Mas, enfim, era só para tentar... Enfim. Então, a parte que você já falou que tinha que falar, né, só em relação ao esgotamento sanitário, como é que eu vou dizer? Teve o PDBG, tiveram outros programas, redes foram instaladas, né? E isso que a Suiá falou de responsabilizar o gestor, né, é muito importante, porque eu acho que conheci a professora Ana nos debates lá na... Foi em outra vida. Outra vida. Assim, eu sempre fui um defensor da SEDAI, né? Eu, trabalhador, eu sempre fui muito veemente ali. Mas eu não passo a mão na cabeça de vagabundo, não, entendeu? E nós tínhamos gestores realmente muito complicados, a academia tinha dificuldade em encontrar informações, né? Então, veja, se responsabilizasse o CPF mesmo, ia ter muita gente presa aí, ia faltar cadeia, entendeu? E o BNDES agora é o último caso, não sei se foi com você que eu conversei ou alguém me deu essa informação sobre um dos integrantes do BNDES que promoveu essa concessão criminosa aí, hoje é acionista, integra um dos bancos que financiam aí a privatização, enfim. O cara saiu de um lugar, foi para o outro para ganhar dinheiro, porque em suma é isso, são ações, é mercado de ações, investimento e lucro, né? Então a gente vivencia isso aí no cotidiano e vamos à luta. Essa aí é a famosa porta giratória. O cara troca o Bianchini, que ele citou, o cara sai da SEDAI e vai virar presidente da Água do Rio. Quando ele entra na Água do Rio, ele não sabe nada a respeito da SEDAI. É uma vexame. Agora, Suiá, vamos sentar daqui a 10 minutos para conversar sobre essa questão de responsabilizar pessoas por erros que a gente pode dizer que são erros intencionais, para a gente botar o CPF disso, fazer um grande estudo sobre essa questão, que é muito importante. E aí, para isso, respondendo ao Marcelo, a gente precisa de mais gente. Porque você falou no controle social, quando eu perguntei aqui quem fazia parte de uma associação de moradores, ficou todo mundo de braço frio, o frio faz encolher os braços. Se a gente não se importar em cuidar das coisas do nosso entorno, como a gente cuida da cara da gente, quando cai quebra um vidro na sua casa, você para o que você está fazendo e vai lá pegar o vidro, etc. e tal, você não deixa a sua casa suja. Mas quando você passa no portão, passa a ser a responsabilidade do governo. O governo que está aí, o governo que tem que resolver. O governo somos nós, e se a gente não cobrar, a gente não vai adiante nisso. A gente tem que estar todo o tempo cobrando para poder fazer essas coisas. Então, o controle social só funciona se tiver gente interessada no controle. Nós temos os comitês de monitoramento, nós estamos com dificuldades, além da janela, de gente para trabalhar lá também, porque a gente ganha um salário grande, né? Mesmo que só recebendo aqui para fazer parte dessa palestra, é o que a gente recebe lá. Então, o controle social é importante por isso e depende de cada um dar um pouquinho do que você tem, porque senão não vai ter que funcionar. A gente vai ficar reclamando, o governo não faz nada, o governo é isso, o governo é aquilo, mas a gente precisa
está trabalhando e cobrando, dando cada um de si um pouquinho de uma contribuição, às vezes 1 hora por semana para resolver, para fazer uma coisa, já funciona. Depende de cada um de nós. Só uma informação que eu sempre esqueço. Desculpa. O pessoal quer conhecer o que é a tomada de tempo seco, que você falou, convido vocês a irem a Niterói. Eu sou carioca, não sei do Rio, criado no Rio, mas fui morar em Niterói há 20 anos. Rua Ari Barreiras com Lemos Cunha. O canal que eles chamam de canal da Ari Barreiras, é um rio. Deveria ser. É esgoto. Já foi o rio. Já foi. Descia de Moia lá, nessa época. Descia de Moia para a Praia de Caraí. Você vem pela Ari Barreiras, né, da Noronha Torrezão, que é lá perto do morro, para baixo. Quando ele chega na Lemos Cunha, o canal verte para a estação de tratamento de esgoto da Lemos Cunha. Quando chove, o canal ultrapassa e aí você vai ver o que é o tempo seco, né? Lá na frente, onde acumula, perto da praia, fica um rio, né, de esgoto. Né? Então, assim... As Línguas Negras de Copacabana. As Línguas Negras de Copacabana. Só, vou passar para a Karina e para o Felipe, mas só complementando, tem mais um inscrito aqui. Desculpa, qual é o seu nome? Margot. Só complementando uma questão que a Patrícia colocou, na verdade, assim, e o tema do tempo seco, né, porque mesmo não tendo rede de esgoto, se você estiver ligado na rede de drenagem ou estiver disponível a rede de drenagem na área que você mora, você tem que pagar a tarifa de esgoto. A tarifa de esgoto dobra a tarifa de água. Ou seja, 60 de água sem tarifa social, mais 60 de esgoto dá R$120. R$120 para a pessoa de baixa renda que não tem acesso à tarifa social por mês é muito dinheiro, certo? Então, e o contrato permitiu que nos primeiros 5 anos, com exceção de algumas áreas que é Japeri, Queimados, ali em torno do Guandu, as companhias privadas não façam nenhum investimento em rede de esgoto. Então, durante os primeiros 5 anos de contrato, você pode usar a rede de drenagem para escoar o esgoto e cobrar. Então, o contrato é muito favorável, né, para as companhias privadas. Eu vou voltar para a mesa, como eu não tenho mais nenhuma pergunta, é a minha última, na verdade, aproveitando o Ari, que eu já não vejo há um tempo, sobre essa questão da SEDAI, né, e das obras do Guandu 2, né, porque as obras do Guandu 2 tinham um bloco de obras que era para ampliar a capacidade de tratamento da estação de tratamento do Guandu, né, mas tinha um conjunto de obras também que pegava o caso de Imbarie, por exemplo, porque tinha um conjunto de obras previstas que era para construir reservatórios em Duque de Caxias. Duque de Caxias da Baixada Fluminense é um dos municípios que tem pior situação de reservação de água, né? Que opera justamente na lógica que o Ari falou, ou seja, você não tem reservatório, então as áreas simplesmente dependem dessa maneira de operação. Isso não é para funcionar assim, né? Um sistema de abastecimento de água tem que ter reservatório e tem que ter a área de influência do reservatório. Em Bahia não tem nenhum, mas estavam previstas essas obras, né? Então, para onde foram essa previsão de obras? E talvez a Patrícia, que tem olhado um pouco mais o contrato, possa também comentar. Isso está na previsão de investimentos de construção de reservatórios, né? Porque a gente já está começou em final de 2021, né? 2021? 2, 3, 4. A gente já está em 4 anos, né? Que eu saiba, não foi construído aí nenhum reservatório por nenhuma das empresas privadas, né? Então, só para entender um pouco essa lógica. É a minha última pergunta, agora eu passo para vocês responderem. Deixa eu falar sobre o comitê de monitoramento. Eu acho que esse comitê, que faz parte do anexo 12 do contrato, foi um cala-boca dessa cobrança de conselho de usuários que eu fiz nas audiências. Não porque isso e tal. Então, teve uma outra coisa que eu esqueci de falar, mas aproveitar aqui a chance, falaram sobre a questão do dinheiro investido. Os governos gostam de cobrar outorgas altíssimas para utilizar de qualquer jeito. Asfaltou-se muita rua com o dinheiro da SEDAI
Dizem até que ele foi e irrigou o caixa do governo para fazer a sua reeleição. E eu comprei durante a audiência, por que em vez de vocês não cobraram outorga, não fazem quem dá o melhor desconto? Não porque isso aí vai permitir que tenha aventureiros que peguem a coisa, como se essa turma fosse toda gente boazinha para ver. Então, essa questão do conselho de usuários é fundamental para que a gente possa cobrar efetivamente. E não é à toa, o governo municipal, o governo estadual, fez um decreto em abril do ano passado, dando 180 dias para construir o conselho de usuários. E até hoje não é feito e fica por isso mesmo. A gente faz muito pouco, mas a gente incomoda muito com esse muito pouco que a gente já faz. Então, volto a imprimir. Vamos, cada um do seu pedacinho, ajudar a combater isso. A rede está aberta também para quem quer ver isso. O Comitê de Monitoramento faz reuniões mensais abertas à população. É só chegar, quem quiser depois pega meu telefone e vai receber o convite e ele é distribuído em vários lugares. Só para a companheira, né? Em Bariê, conhece Santa Lúcia, ele não conhece? Tem 2 redes que chegam a Santa Lúcia. Né? E essas redes, eu acho que a última vez que elas viram água foi quando você nasceu. Mas elas estão lá, estão ligadas ao sistema Cari. Corredor. Então, assim, aí fazendo minha culpa, nem a SEDAI tinha interesse. Entendeu? Porque, assim, estamos tendo eleição municipal, né? Podia ser candidato, botar água na sua casa, entendeu? Aí ganha os votos, a água não chega. Tem um termo técnico. Ainda bem que eu não sou candidato. Eu tenho um termo técnico que eu não lembro, que é viabilidade. Quando você vai instalar uma rede, antes você consultava a SEDAI. Tem viabilidade? Fornecimento tem, você pode instalar. Mas, como é Rio de Janeiro, né? Tudo pode aqui, os caras instalavam rede, acontece muito em São Gonçalo, acontecia até recentemente, quando eu estava trabalhando lá. O vereador pegava, comprava os campos, abria a rua, metia a rede, falava que ia chegar água, e não tinha viabilidade para levar água lá. Lá de lá, das Fluminense, o abastecimento é intermitente. Niterói, você recebe água segunda, quarta e sexta em uma região, terça, quinta e sábado em outra. São Gonçalo, agora ficou pior, né? Porque como eles têm que abastecer Niterói, a água de Niterói, ela tem que receber água, então São Gonçalo agora aumentou ainda mais, mesmo com a Egea lá, a intermitência de água lá. Então, Maricá recebe o que sobra de São Gonçalo, né? Não, Maricá já tem uma linha para lá, né? Só que o problema do Maricá é que Maricá vem de Laranjal, só que o Maricá, ele não tem manancial, lá todo mundo é poço, mas lá é bem salobro o negócio, então é outra situação. Mas também não quiseram resolver Maricá, quiseram entregar Maricá. Sobre os investimentos em Bariê, né? Não só em Bariê, mas ali na Baixada toda, as novas concessões, dentro dos contratos, eles têm que apresentar um plano diretor de água e de esgoto, apontando quais são os investimentos a serem feitos. E é isso que a Ana colocou. Existem investimentos a serem feitos no macrosistema, que é a instalação de reservatórios, algumas bombas, algumas estações de tratamento de água e tratamento de esgoto. Mas nesses primeiros 3 anos de concessão, o que eles apresentaram como investimento foi só a extensão de rede. Estão só fazendo o que os vereadores faziam, né? Puxar a rede. Ainda que essa rede fiquem secas, porque é isso, não tem água para entrar nessa. Tem que produzir água e essa água tem que ter pressão suficiente para chegar à casa das pessoas. A questão da marcha é isso. Quem está no início da rede vai recebendo água. Como não tem água para todo mundo, quem está no final vai ficando sem água. Ou quem está em áreas mais altas, que tem menos pressão, vai ficando sem água. O problema da marcha é esse, o reservatório resolve isso. Ele dá a pressão suficiente e ele consegue absorver esses fluxos Ele equilibra o sistema, né? De modo que você consiga ter água o tempo todo para todo mundo. Então, tem um pouco que eu tinha colocado de tentar assegurar que os investimentos previstos de fato vão ser implementados, porque existe a previsão desse macrosistema ser implementado, mas eles estão priorizando estender rede. Porque na medida que passa a rede na casa do usuário, eu já posso passar a cobrar. Então, mesmo que não tenha água, né? Ainda que não tenha água, ou que tenha água uma vez por semana, ou que tenha água só...
entende? É perverso esse tipo de investimento, né? Pensando assim. E sobre a fala da Margot, a região dos lagos para a gente aqui é quase emblemático, né? Porque é isso, a gente tem um contrato lá desde do final da década de 90, fazendo algo que parece que a gente não aprendeu com a região dos lagos e fez a mesma coisa aqui na região metropolitana. A previsão do tempo seco. Na verdade, originalmente os contratos da região dos lagos não previam o tempo seco, eram sistemas separadores absolutos. Foi feita uma revisão desse contrato para tentar adiantar o investimento e melhorar a qualidade da Lagoa de Araruama de uma maneira provisória e depois reverter para o sistema separador absoluto. E aí eles estão há 20 anos sem conseguir fazer essa reversão para o separador absoluto. Porque é isso, para a concessionária não há ganho nenhum do separador absoluto. Ela ganha a mesma coisa fazendo metade do serviço. Então por que eu vou completar esse serviço se eu ganho a mesma coisa sem precisar fazer investimento nenhum? Não tem nenhum tipo de incentivo financeiro nesse sentido. Então, acho que a gente deixou de aprender com a região dos lagos e fez. Mesmo o erro que foi feito lá, a gente tem feito aqui. Acho que é triste isso. E aí eu queria só aproveitar, eu acho que eu deixei passar o que a Suyá falou sobre a questão da estrutura tarifária. De fato, a gente também perdeu uma janela aí, que era a possibilidade. A estrutura tarifária que a gente tem hoje, tanto para água quanto para esgoto, era da década de 70. Teve algumas revisões na década de 80, mas é isso, a gente está falando de uma estrutura tarifária que já não conversa mais com a realidade que a gente tem hoje. Ela precisaria ser revista. E se perdeu a possibilidade nessa janela da concessão, digamos assim, porque agora uma revisão da estrutura tarifária, dessa tarifa mínima, do tamanho da tarifa mínima, se vai ser tarifa mínima mesmo ou não, se é de 15 metros cúbicos, se é de 5. A tarifa mínima hoje, também só para tentar... ela possibilita que você paga 15 metros cúbicos ainda que você consuma 5. É uma franquia. Eu pago o valor de 15, se eu consumir 5, eu vou pagar os 15. Se eu consumir 20, aí eu pago o relativo àquilo que eu estou consumindo. Mas tem aí esse valor que está sendo cobrado a mais, ele tem um valor de investimento. Eu pego isso e invisto em outras áreas. Por exemplo, a SEDAI não cobrava das favelas. É quase como um subsídio cruzado, ainda que não formalmente implementado, que vinha sendo feito. Só que agora, se a gente quiser fazer essa revisão da estrutura tarifária, isso aí tem um desgaste da questão do reequilíbrio econômico-financeiro. E a gente agora vai ter que discutir com as concessionárias como é que essa reestruturação pode ser feita de modo que elas não percam, que elas não vão querer perder. E se isso tivesse sido feito antes, seria possível fazer então uma reestruturação tarifária e começar do zero. Então, eu acho que é um embate difícil de acontecer, mas que tem que ser feito de alguma maneira. De certa forma, eles já fazem isso, reduzem de 15 por 10 metros. Onde? Como é que é? De certa forma, os privados já fazem isso. Eles diminuem de 15 metros da SEDAI para 10 metros cúbicos com eles, pelo mesmo valor. Aí eles pagam 10, né? Bom, antes de terminar, infelizmente, eu fui provocada, né, na coisa dos bens comuns. Não sei se a Patrícia lembra da nossa discussão eterna. E aí eu vou ter que fazer algum comentário, né? Na realidade, quer dizer, aqui no Brasil tem todo um debate sobre essa questão da água como bem comum, né? Alguns movimentos sociais defendem isso, né? Inclusive, a partir dessa defesa, a garantia de um volume mínimo gratuito de água para todos, né? Independentemente se a pessoa é pobre ou rica. Um colega aqui do IPUR que não está aqui presente, por exemplo, Orlando, ele defende isso, né? Então a gente tem esse debate, né, agora, mas tem um contraverso do debate que alguns teóricos, a gente discutiu muito na tese da Patrícia esse tema, né, da água como um bem de clube, que é diferente de um bem comum. Quer dizer, você estar associado ao clube e ter que, enfim, participar daquele clube, porque, na realidade, para ter acesso à água na sua casa, demanda um investimento que normalmente é um investimento público, né? Mas tem um conflito, né, entre, aqui tem um debate grande, os movimentos dos atingidos por barragem, por exemplo, defendem muito a ideia da água como bem comum, né? Os movimentos indígenas defendem muito a água como bem comum, né? E os movimentos urbanos ainda não incorporaram esse conceito efetivamente, né? Então, partem de uma outra lógica, né? Que é a lógica do direito à cidade, direito ao usuário, enfim, direito a essa questão da água como
do volume mínimo, por exemplo, né, para todos, independentemente de ser tarifa social ou não. Tem essa discussão. Mas eu acho que é legal trazer a discussão da Itália, né, até por o nosso tema aqui, que é muita privatização, né, porque, por coincidência, a gente teve, a Patrícia até fez a entrevista com ele, a gente teve aqui no ProURB, algum tempo atrás, o Luigi de Magestri, que foi prefeito de Nápoles. E Nápoles foi onde teve esse referendo, que foi a água contra a privatização da água, né? Ou seja, e a água não foi privatizada em Nápoles, apesar de ter um projeto municipal, porque teve um referendo e os moradores, os habitantes de Nápoles foram contra, né? Aqui no Brasil, a gente está há anos-luz dessa possibilidade, ou seja, a privatização atropelou a gente da pandemia sem nenhum tipo de questionamento ou de participação social. Então, eu acho que a gente tem ainda, né, uma questão de cultura política, né, que é muito, muito, muito diferente do contexto europeu. Né? Assim, a gente está na Europa com vários movimentos de remunicipalização, na França isso está acontecendo, em diferentes países, e aqui a gente está no caminho contrário, de uma privatização sem nenhuma discussão pública, efetivamente, ou possibilidade de participação, de questionamento público dessa privatização. Né? Então, eu acho que a gente está ainda bem diferente. Né? E eu acho muito interessante a ideia dessa coisa da subsidiariedade, né, que está na nossa Constituição. A gente tem os 3 níveis, né, o município, o Estado e a federação. E entre esses 3 níveis tem uma lógica de subsidiariedade, ou seja, se o município não consegue atender a uma determinada necessidade pública, o Estado tem que suprir isso sucessivamente. E se o Estado não consegue, a federação tem toda uma teoria, o Felipe, enfim, da ciência política sabe disso. Mas não existe nenhuma possível normativa na Constituição ou em nenhuma outra lei que os entes de governo possam apoiar a própria participação social, ou as instâncias de participação social. Né? Não existe nada sobre isso. Você tem conselhos, tem conselho das cidades, tem conselho de meio ambiente, tem uma série de conselhos participativos. Né? Os que estão no sistema de política pública têm algum recurso, mas a maior parte não tem. Né? Então, passa muito por um voluntarismo também, como o Licínio falou. Né? Ou seja, são as pessoas que estão lá, né, mas não tem nenhum apoio, efetivo para isso, né, financeiro para isso, de organização. Então, eu acho que é legal você estar aqui, porque a gente tem muito a aprender com a Itália. Enfim, acho que é isso. Não sei se tem alguém que tem algum comentário, alguma questão. I have a dream for the last 42 years. I'm in social projects in Neighbor Association. That's my great objective. A sua participação social é o meu sonho dos últimos 42 anos, quando eu entrei nessa área de associação de moradores. E a gente só consegue um pouquinho brigando muito. Então, volto a falar, vamos nos associar, cada um pedacinho, para dar uma parte do nosso tempo para a gente poder. Então, eu queria agradecer muito a Patrícia, né, o Ari e o Licínio, né, por se disporem a vir aqui conversar com a gente. Né? Agradecer quem veio assistir e a gente espera vocês na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Hoje também. Obrigada, gente.